Olá, irmãos e irmãs, que a paz de Yahweh esteja com vocês. Eu sou Alexandre Alves e apresento o canal Solução Cristã. Irmãos, no vídeo de hoje iremos continuar o tema anterior, que é o verdadeiro dízimo santo. Irmãos, lemos no vídeo anterior o livro de Deuteronômio, capítulo 26, onde ali foi instituído o verdadeiro dízimo. Instituição dada por Deus, colocada para o homem na época da lei, Antigo Testamento, que ali deveria ser feito para que se cumprisse a vontade do Pai e para que se organizasse a missão do povo de Israel para com a obediência ao grande Pai Todo-Poderoso. E também reconhecimento pelo que haviam recebido, pelos dons recebidos, pela vida, por tudo que Deus dava para o povo. Eles iriam manter essa representação de gratidão, de reconhecimento pelo dízimo. E a palavra é clara em dizer, tanto na época como nos dias atuais, de que forma eram entregues este dízimo, este reconhecimento do homem para com Deus, de tudo que eles tinham, que eles ganhavam, de toda a riqueza, de todo o alimento, de tudo em suas vidas. De que forma eles devolviam tudo que recebiam do Pai. Então a palavra, ela é clara em Deuteronômio 26, de que forma que era devolvido este dízimo. E colocando no assunto dízimo, na época que foi instituído o dízimo, que aí é a doutrina do dízimo, Deuteronômio 26, aí está a doutrina do dízimo. Já havia ciclos de ouro e ciclos de prata, que era o denário da época, que era a forma, vamos dizer, de intercâmbio financeiro, que eram os ciclos de ouro ou de prata. Então não podemos dizer que não existia dinheiro, porque existia sim. A palavra diz que existia. A historiologia diz que existia dinheiro já, que é o fator financeiro, comercial. Não podemos hoje nós dizer que não existia, porque aí faremos uma mera comparação sem fundamento. Faremos uma comparação sem fundamento, comparação em termos de colocarmos o que achamos em toda real história. Claro que não podemos fazer isso, um cristão não deve fazer isso, ele comparar, ele colocar suas comparações em meio aqui à original história, em meio aqui às verdadeiras instituições dadas pelo Pai, pelo Criador. Não devemos fazer isso. Então, quando a palavra fala que já havia dinheiro, na época que foi instituído o dízimo, que eram alimentos, mantimentos. Além de falar mantimentos, a palavra falar mantimentos ainda fala que tipo de mantimento, mas não fala em dinheiro. Mesmo que quando foi instituída a doutrina do dízimo em Deuteronômio 26, mesmo que lá exista, se não deres para levar os mantimentos à casa do Pai, que é Israel, pega os mantimentos, vende ali no determinado local antes de sair,
e pegava-se o dinheiro, ciclo de ouro ou de prata, pegava-se este dinheiro e ia até a terra, ia até Israel, onde ali estava a casa do pai, e lá comprava mantimentos, de acordo com a vontade do coração da pessoa, do fiel a Deus. E estes mantimentos, aí sim, levava-se até a casa do pai e perante os sacerdotes era entregue estes mantimentos, mas não o dinheiro. Não o dinheiro que tinha sido vendido anteriormente, para a pessoa poder ir até a terra, até em Israel, onde ali habitava a casa do pai, onde ali existia a casa do pai, a habitação do pai, e com este dinheiro lá comprasse, antes de chegar ao templo onde estava, ao local onde estava os mantimentos, que recebiam os dízimos, o local. E antes de chegar a este local onde estavam os sacerdotes, que seriam os operários, a receber o salário deles em forma de mantimentos, em forma de alimentos, que não existe na Bíblia. Estes operários, vamos colocar os sacerdotes levitas, eles recebiam salário em ciclos de ouro ou de prata. Isso não existe na Bíblia. Não existe. Existe, eles recebiam o salário deles em mantimentos. Em mantimentos. Até porque a palavra ela é autêntica em dizer que os levitas, sacerdotes, eles não teriam vínculo nenhum à herança deste mundo. Eles não receberiam herança nenhuma. Herança que eu digo em forma financeira, em forma de riquezas materiais. Isto a palavra diz, é claro em dizer. Por mais que hoje duvidamos e hoje vivemos o contrário. Não o meu caso, não digo eu. A maioria vive o contrário. Vive o contrário dizendo o quê? O seu salário financeiro, o seu salário monetário. Por mais que a pessoa não queira dizer que é o salário, mas, claro, se o dízimo hoje, atualmente, é financeiro, é em forma de moeda corrente, de cédula corrente, vamos dizer assim, é claro que este chefe religioso, ele recebe o salário. O salário. Claro que desta forma atual, que não condiz com a palavra, não condiz, não é aqui, não é o achismo, é a real história. Cumprindo sim a vontade do Pai em passar e repassar. Então, irmãos, voltando para Deuteronômio 26, a parte que está colocada o dinheiro, quando estava sendo instituído a ordem do dízimo, a doutrina, vamos dizer, do dízimo, era que a pessoa vendesse o dízimo porque, claro, não podia levar todos os mantimentos até a casa do Pai, até a casa do Senhor, lá em Israel. E vendia ali mesmo e levava o dinheiro, chegava lá na terra, comprava de novo mantimentos de acordo com o agrado do coração e ali levava os mantimentos até os sacerdotes levitas. Isto todo ano. O outro detalhe, todo ano, não era todo mês. Claro que na época já existia meses, anos e dias e semanas. Claro, isso é do começo dos tempos do mundo. Então, anualmente, na Bíblia não diz semanalmente nem mensalmente, não existe na Bíblia. Mensalmente nem semanalmente, existe anualmente e no terceiro ano. Devemos entender isso, devemos absorver isso para o nosso conhecimento, para o nosso espírito, da vontade do Pai, mesmo que falando de lei.
mesmo que falando de lei, para o povo judeu. Nós não somos judeus, ninguém, eu não sou, você acredita que não. E nem descendente da tribo de Levi também. Então, para eles, lei para eles, lei judaica, vamos colocar em prática. Resumir, lei judaica, não para os gentios, como nós, que somos salvos pela graça, de novo falando, pela graça, não pela lei. É difícil de entender, é difícil sim, mas com o joelho espiritual no chão, para Deus, aí fica fácil de entender. Agora, se não estivermos com os joelhos espirituais no chão, aí fica como está lá em Timóteo 4. Teremos nossa consciência marcada como se fosse a ferro quente. Não iremos entender nada porque não queremos. Simplesmente porque não queremos. Porque a nossa consciência já foi marcada, tatuada com ferro quente, que não tem como mudar. Não tem como mudar. A gente não quer mudar. Às vezes quer, mas não tem como tirar mais. Timóteo 4 fala isso. Então, com relação ao pedido de Deus, à ordem de Deus, à instituição do dízimo, Deuteronômio 26. Ali está a doutrina do dízimo. Não é Malaquias. Malaquias não existe doutrina do dízimo ali em Malaquias. Não existe. Você pode ler 1000 vezes Malaquias, mas não vai achar doutrina. Lá existe advertência. Advertência e repressão, e uma certa repressão para o que viria a acontecer com os corruptos, com os que violam o direito do órfão, da viúva, do estrangeiro, e roubam ou desviam o salário do operário. Malaquias, isto Malaquias. Mas não doutrina. Doutrina do dízimo existe e está lá em Deuteronômio 26. Isto aqui é colocado com toda a responsabilidade, com todo discernimento espiritual, divino, com permissão do Pai. Não é colocado e nem tirado nenhuma vírgula, não. É o que a palavra nos pede e nos manda. Com relação ao dízimo, mesmo que foi instituição criada para a lei judaica, para o povo judeu, não foi para os gentios. Mesmo que a maioria se coloca diante de tal situação de viver, vamos colocar o dízimo atual, financeiro, monetário, mas não é nossa meta, nosso dever como cristão de viver esta lei. Agora, claro, vamos dizer assim, os gentios, eles recebem a salvação, eles ganham a salvação pela graça. Claro, depois que Cristo foi até a cruz, até ao madeiro, e chegou a se tornar, vamos dizer assim, maldito, porque isto é para nós, passar por tudo aquilo que ele passou, é para nós. Então, a partir de quando ele morreu e ressuscitou, aí veio sim a nova aliança. E perante a nova aliança, os gentios, que somos nós, estrangeiros, seriam salvos pela graça do Pai, do Criador. Colocamos aí um resultado de Dimas, o malfeitor que estava do lado de Cristo antes de morrer, que ele reconheceu o seu pecado, reconheceu o seu ser errante que era, e reconheceu que Cristo, o Messias enviado do Pai, não deveria estar lá. Automaticamente Cristo sentiu no coração dele o arrependimento, e automaticamente ele renascendo para ter uma morte carnal e ter uma nova vida. Então o que foi que Cristo falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
no paraíso. Claro, já foi conduzido à salvação. E é aí que existe o mistério de que como um malfeitor, e o mistério entre aspas, como um malfeitor que teve sua vida fazendo maldade, fazendo coisas ilícitas, ele recebe a salvação. Não existe, irmãos, um mistério aí que muitos não pregam, muitos não falam sobre isso. Ué, como que ele recebe salvação se ele não era de congregação, de igreja, digo, templo de pedra, de telha, nenhuma? Se ele vivera no mal, como que Cristo falou isso para ele? Que Cristo colocou ele num paraíso. Claro, dado pelo Pai, pelo Yud He Vav He. Como? É de se pensar, né? É de se pensar. Em quantas vezes existe na teologia, em qual delas, que prove quantas vezes este malfeitor, Dimas, que livro apócrifo fala do nome dele, Dimas, malfeitor, ladrão, saqueador, quantas vezes ele deu dízimo? Quantas vezes? Você aí tem conhecimento, tem este tipo de conhecimento para também nos ensinar aqui no Solução Cristã, canal no YouTube, de que qual igreja, qual templo, qual congregação ele vivia e se ele dava o dízimo mensalmente, ou vamos dizer, anualmente, que é o dízimo santo na antiga lei. Não existe quem diga que não tem essa teologia para afirmar que ele era dizimista. Claro, dizendo dízimo da época, que este malfeitor que ganhou o paraíso pela boca de Cristo, ele era dizimista. Não tenho esse conhecimento, eu não tenho. Né? Tenho que ele era malfeitor e qual foi o resultado dele aqui na Terra, até seus últimos momentos, do lado de Cristo lá. Aí sim, eu tenho. Mas que ele era dizimista, anual, que ele era benfeitor, que ele era religioso, que eu digo em templos e igrejas, entre aspas, da época, em congregações, não existe esse resultado dele. Não existe. Certo? A minha teologia ela não me ensinou isso, não me ensina isso, não tem. Então por que eu estou colocando a imagem de Dimas? É porque a salvação, e olha que ele era de lá da época. Ele era de lá. Não muito próximo ali. Ele não fazia parte das tribos de Levi, não. Das tribos de Israel, não, claro. Não fazia parte. Mas também não era muito próximo. E nem era muito longe da vivência, dos fatos, não. Este malfeitor não era tão como nós aqui. Gente, do outro lado do mundo, em comparação de lá. Dos fatos teológicos da história da aliança de Deus e o homem. Claro que Dimas, esse malfeitor, ele vivia mais próximos do que nós, de lá, dos fatos. Então, irmãos, este detalhe chega até este ponto em referência a dízimos, é porque hoje, a vivência hoje do dízimo, ela vamos dizer assim, ela é marcada a ferro quente em nossas consciências. Ela é marcada a ferro quente, ela não muda, ela não sai. Ela, mesmo que escutamos palestras e ensinamentos do real dízimo, do correto dízimo, mas não damos a mínima em querer entender, em querer absorver isso como uma verdade mesmo que está aqui na palavra. Não queremos entender. Agora, por quê? Existem mistérios aí. Por que não queremos entender? Conversei várias vezes com pessoas de religiões diferentes e elas dizem que o dízimo é assim porque o dinheiro foi permissão de Deus, é permitido por Deus o dinheiro, o denário, vamos dizer assim.
a moeda ou a cédula. É permissão de Deus e hoje para manter os templos tem que ter o dinheiro, porque senão não se paga a nossa energia, a água, os assentos para as pessoas que ali irão estar sentadas 1 hora, 2 horas ali sentadas nos templos. E não tem como o chefe religioso, ou vamos dizer, o orientador espiritual, ele manter sua família. Pronto, esta é a alegação atual. Esta é a alegação atual da maioria dos religiosos, Só que não é a nossa. Não é a nossa, porque vivemos de acordo com, de novo dizendo, com a sã doutrina, a reta doutrina, com verdadeiros desejos do Pai, sem modificar. Por que modificar? Não tem como modificar, não tem para quê. Não tem para que modificar. Se ele não pede, se Deus não pediu algo que, se ele não mandou, se ele não instituiu algo que eu vivo hoje, então por que eu vou viver? O que eu vou ganhar? Por que eu vou viver algo que ele não pediu, que ele não mandou? Devo sim viver e me manter dentro do pedido de Deus, da vontade dele. Sim, claro. Se sou cristão, se quero obter minha salvação, então eu tenho que viver de acordo com os seus desejos, não o contrário. Se eu viver o contrário, o que eu vou ganhar? Então, irmãos, é sendo autêntico, é sendo alimentado pelo Espírito Santo do Pai e o de Rivavé, que nós nos mantemos. Como que eu me mantenho? Fala de mim, como que eu me mantenho? Eu tenho meu dom profissional, tenho minhas pernas, tenho meus braços, tenho filho, que não é só um, tenho que vestir, tenho que comer, tenho que pegar dinheiro, tenho que pegar dinheiro, claro, mas não para a vivência na obra do Senhor, do Pai. Mas você está dizendo a coisa e está se contradizendo. Para você ter esse quadro e esta Bíblia e esta mesinha, você precisou de dinheiro para comprar. Claro, que estamos vivendo em qual século? 21. Mas foi pelo meu suor, não foi pedindo aos meus prosélitos, não foi, e nem vai ser, porque se eu fizer isso, eu vou estar contrariando, eu vou estar me contradizendo com os desejos do Pai. Este cenário aqui, esta câmera aqui, este tripé aqui, que está aqui para esta obra do Pai, foi pelo meu suor, pelo dom profissional que eu tenho, dado por quem? Pelo grande Pai, grande Deus Criador. Mas não foi pelos meus projetos, dizendo os meus seguidores do canal, dizendo que, mais uma vez, segunda vez digo, se chegasse aqui um seguidor do canal, Alexandre, eu queria ajudar o canal. Aí eu ia perguntar de que forma você quer ajudar o canal. Não, eu queria que os vídeos ficassem melhores, o cenário melhor, então eu vou lhe ajudar desta forma. Aí sim, a pessoa está se doando, Ela não estaria cumprindo um dever obrigatório mensal ou anual, não. Ela estava o quê? Como na Bíblia diz, de coração ela estava o quê? Ofertando. Mesmo que fosse outra, eu não ia pegar o dinheiro. Não estou aqui para isso, o canal não está aqui para isso. De novo digo, tenho minha profissão, tenho meu trabalho, que dali, do meu trabalho é que eu vou pegar no chamado papel, o dinheiro para comprar meu alimento e minha roupa. Mas não daqui, não da obra do Pai, que na Bíblia diz que não pode ser assim. Como que deve ser, qual é a herança dos sacerdotes levitas, que claro, eu sou como se fosse um representante
da obra de um sacerdote levita, mas não sou um sacerdote levita porque eles já não existem mais, a tribo de Levi, já não existe mais. Então, isto é real, esta é a real teologia, com relação a dízimo, enfim, a obra do Pai. Então, irmãos, é dentro da sinceridade, honestidade e fidelidade ao Pai que fazemos estes vídeos, principalmente este que vamos dizer, é polêmico quando se trata de dinheiro. Quando se trata de dinheiro, é polêmico isso. Só que a palavra do Pai ninguém deve fazer polêmica, a gente deve viver. E viver reto, e viver na obediência, na sinceridade, na fidelidade à palavra do Pai. E não fazendo polêmica, não. Por mais que seja para muitos ou que ninguém aceite, mas que seja reta a palavra, ao nosso conhecimento e vivência, claro. Então, irmãos, eu acredito que não iremos precisar fazer continuação deste tema, porque se resume aqui. A obra do Pai, Mateus 10:8, a obra do Pai é gratuita, porque recebemos gratuito. Não devemos confundir uma coisa com outra. Não devemos. Primeiro, porque templos não foi permissão de Deus, para se ter templos para ali adorarmos ao Pai. Samuel 2, livro 2 de Samuel, capítulo 7. Livro 2 de Samuel, capítulo 7. Não é permitido templo, porque o Espírito de Deus não habitará lá. Livro 2 de Samuel, capítulo 7. Em Êxodo 20, fala que não devemos fazer altares de pedras lavradas, como hoje existem vários por aí, e nem com degraus, nem com degraus, nem que seja um. E a gente só o que vê por aí é templos, altares de pedras lavradas e ainda com degraus. É só o que a gente vê por aí. Então o que está correto e o que está errado? Não precisa discutir, não existe o porquê discutir. Existe o ter que admitir e o ter que viver. E olha lá, não é nem ter. É a pessoa reconhecer, é ter humildade. É ter humildade e viver o que Deus pede para nós, para a gente viver. Simples, é muito simples, não é um absurdo. Mas temos a consciência marcada a ferro quente, tatuada, e ninguém muda. A gente não muda. A gente continua ali, andando ali por um caminho que Deus sabe qual é o final desse caminho, como que vai ser. Então, irmãos, aqui é nossa missão em falar a verdade. Falar a verdade, mesmo que somos poucos, muitos dos poucos, vamos dizer assim. E que iremos, vamos dizer, entre aspas, contrariar a maioria. Mas não estou aqui com essa preocupação, não. Estou preocupado em obter minha vida eterna e minha paz eterna e espiritual e isso. E claro, que você também se sinta assim, que você também tenha esta morada eterna, esta vida eterna, gloriosa, em paz. Não só eu, porque é egoísmo, mas você, minha família, meus filhos, enfim. E quem eu puder ajudar e fazer para que tenhas esta vida eterna. Tudo bem que a gente sai desse corpo físico, mas que a gente vá ter uma vida eterna. Uma paz plena, uma paz eterna. Esta é a minha missão, tá, irmãos? Então, irmãos, fico por aqui. Um grande abraço e fique na paz de Deus. Eu de Revavirei. Até o próximo vídeo.